As famosas migrações de povos mongoloides que adentraram pelo extremo norte das Américas no começo do período Neolítico não encontraram sempre um continente desabitado de outros seres humanos. O mesmo valeria para as migrações vindas através das rotas polinésias que chegaram pelo extremo sul ou até por algumas rotas oceânicas mais centrais. Ou seja, antes de ser organizado o grande período Atlante-americano, famoso pelas narrativas de Platão, outras raças já habitavam estas paragens, com características especialmente negroides, sendo, portanto, de origem lemuriana. Pelo menos desde então, o Brasil começou a se tornar o importante berço para caldeamentos raciais que ainda hoje é, verdadeira forja de raças novas da humanidade. Esta é, contudo, uma importante história ainda pouco conhecida, permanecendo restrita a alguns poucos pesquisadores locais mais independentes. Eis que a Grande Lemúria se constituiu através da dispersão do ser humano a partir da África. Não obstante, a ciência oficial sempre concentrou suas atenções naquelas migrações que cedo partiram para a Ásia e a Europa, para mais tardiamente chegarem às Américas. Tais migrações contaram para isto, sobretudo, com rotas continentais, embora cada vez mais se venha valorizando as rotas costeiras e também o uso de embarcações, especialmente no acesso a outros continentes como a Austrália e a Polinésia, de onde também teriam alcançado as próprias Américas. No entanto, outros caminhos menos estudados podem ter sido igualmente usados pelo ser humano então. Pesquisadores brasileiros têm descoberto provas da presença humana remota no Nordeste caribenho do Brasil. Por vezes tão antiga quanto o próprio início das últimas grandes migrações humanas no planeta, se não antes mesmo, dando munição para aqueles que sustentam a ideia plural da origem humana em todos os continentes, e não apenas a partir da África. Tem sido descoberto na região nada menos que os traços da presença humana mais antiga das Américas, de até 40 mil anos de idade. E que teriam alcançado as Américas desde a África mesma, através de alguma deriva de rotas marítimas, talvez não muito diferentes daquelas mais tarde empregadas por Cabral. Hoje sabemos que o noroeste africano foi um dos grandes berços da humanidade, irradiando desde ali muitas rotas de imigração.
Os homens primitivos devem ter aperfeiçoado inclusive conhecimentos náuticos nas costas do Atlântico, sendo possível que primitivas navegações tenham sido lançadas oceano adentro, como é a tendência de algumas correntes marítimas que passam pela África. A ciência informa que o comportamento humano atual possui 50.000 anos, idade do verdadeiro Homo sapiens, portanto. As origens desta raça adâmica brasileira já se encontram, pois, dentro da evolução atual do Homo sapiens. Obviamente, nada impediria que estes primitivos tenham aportado aqui até antes deste período, segundo as estimativas dos pesquisadores nativos. Já nesta época, teriam começado as navegações oceano adentro, precariamente com certeza, não sendo de desprezar que pudessem ser não apenas de aventureiros e insulares que perderam as rotas marítimas, como também de primitivos degradados cujo destino incerto fora projetado no rumo dos mares desconhecidos. É bem possível, portanto, que não tenham migrado muitos indivíduos desta forma, por se tratar de uma rota algo incidental, na qual não haveria um fluxo de retorno, por exemplo. As rotas oceânicas tendem a ser mais complexas que as vias continentais, por haver poucos pontos de apoio e até dificultar formas naturais de retorno, já que dependem basicamente de correntes de via única. Os caminhos polinésios do Pacífico, contudo, apesar de mais longos, poderiam contar com mais pontos de apoio que o Atlântico. Tido desde sempre como um oceano desafiador, diferente do Pacífico, portanto, como indica este nome, e donde o próprio nome de Atlas no anterior poderia estar também a sugerir uma tarefa hercúlea. E esta seria uma das razões, pois, da tardança para as navegações europeias se aprimorarem a fim de poder enfrentar o Atlântico. Diferente do Pacífico, onde há muito tempo os povos se aventuraram em naus precárias com bastante sucesso. Apenas os vikings, que se saiba, alcançaram as Américas pelo Atlântico antes disto, amparados não obstante pelas ilhas do norte.
Os indícios da remota presença humana no Nordeste caribenho remete àqueles outros achados humanos mais completos realizados no centro do país, como aqueles da Lagoa Santa em Minas Gerais. Ali mesmo foram identificados fósseis que se acham entre os mais antigos das Américas, e inclusive de uma forma totalmente inédita e peculiar, de indivíduos de raça negroide, também chamados de paleoíndios, muito provavelmente anteriores à chegada dos orientais a partir do Neolítico. O estudo do genoma de algumas tribos brasileiras tem suscitado questões de difícil resolução. Merece destaque os índios botocudos, também do sudeste brasileiro, hoje praticamente extintos, e cuja genética se apresentava como de origem quase puramente polinésia. Outros estudos afirmam que os botocudos possuíam características mistas de mongoloides e de paleoíndios. Estes índios tinham um comportamento peculiar, muito mais indômito e agressivo do que os tupis que dominavam a maior parte do território nacional. E podemos ir além. Recentemente foram encontrados no Mato Grosso indícios decisivos da presença humana remota de quase 30 mil anos, com evidências das relações entre o homem primitivo com a megafauna da época, incluindo a confecção de objetos simbólicos. A Serra da Capivara representa uma fantástica janela para enxergar o passado mais remoto das Américas. Em meio a um continente ainda ocupado por oceanos interiores de um lado e infestado por feras da megafauna por outro lado. Também existem registros de embates com feras temíveis. Porém, a fauna retratada nas cavernas é no geral mais leve, talvez por se tratar de pinturas votivas ou rituais. O subcontinente também estaria isolado ao norte pela ausência do Istmo do Panamá, ou, de qualquer forma, pela precarização das rotas, até hoje consideradas de difícil transposição por causa dos pântanos e da própria ferocidade dos indígenas das inóspitas selvas de Darien. Toda a Amazônia e o Pantanal eram tomados por águas permanentes, e este último era muito maior que o lago ou mar de Charaiés dos cartógrafos renascentistas, quiçá um lago salobro, como ainda afirmavam antigos mapas a respeito do remanescente Lago Parima da época dos descobrimentos europeus, sempre associado ao Eldorado mítico. A partir do século XVII, alguns mapas mostram o Lago Parima, hoje extinto e tido por lendário, no atual estado de Roraima. Este lago estava associado ao mito do Eldorado, porque incas e aruaques vinham até suas águas em busca de ouro. Mas que significava então o ouro para as sociedades nativas?
representava a combinação da luz e do fogo com a força espiritual do metal, que robustece o plano mental. Um metal incorruptível que sugere o dom da eternidade. Os atlantes do Neolítico já encontrariam um cenário diferente, e também contribuíram para fazê-lo, positiva e negativamente. Ao contrário das culturas do Paleolítico, conhecidas por não alterar tanto o meio ambiente, as migrações asiáticas do Neolítico estão associadas à extinção da megafauna, ainda que mais tarde também tenham atuado para enriquecer a fauna menor no hemisfério sul, através do fomento ambiental, como veremos adiante. Eis que a Amazônia representa uma floresta altamente antrópica, que adquiriu uma outra estatura e capacidade ao ser redimensionada através da criteriosa agrofloresta dos povos antigos. Esta reconstrução do ambiente natural, tal como é hoje verificada pelos pesquisadores, foi certamente uma empresa difusa e de longa duração. À primeira vista, a ideia de plantar não combina com a tradição indígena brasileira, apesar das suas mulheres o fazerem. Já os povos africanos, trazidos como escravos ao Brasil, tinham este costume bem difuso. Cada vez mais se estabelece a origem da agricultura na própria África, mais exatamente no Vale do Nilo, há cerca de 18.000 anos. Não obstante, esta agrofloresta de escala dificilmente poderia ter sido empreendida pelos primitivos lemurianos ou negroides, os quais ocupariam outras regiões do país e deveriam ser em número reduzido, como vimos. Ademais de também terem sofrido a sorte fatal que as espécies humanas mais antigas padeceram sob a expansão das novas humanidades. O mais certo é que, neste meio tempo, intercâmbios complexos também tenham sido realizados. Não obstante, permanece em nossa genética o sangue destes ancestrais, que pouco a pouco vão sendo descobertos pela ciência local, confirmando as afirmações de uma grande sábia sobre a grande antiguidade deste continente, no testemunho de que o Brasil tem sido também um dos mais importantes territórios para a evolução da espécie humana.